É um escândalo, é triste, é lamentável até que ponto o ser humano é capaz de chegar. O homem já tem a natureza pecaminosa de Adão, mas quando ele perde o temor a Deus, aí a coisa desanda de uma vez. O que vocês vão ver agora é de se escandalizar, mas nós temos que aprender a abordar esse assunto com maturidade. Então eu te peço, por favor, assista esse vídeo até o fim, para você também não chegar a conclusões precipitadas. A história é a seguinte: é um pastor que foi convidado para pregar em um congresso, e aí, quando ele chega na cidade, ele fica hospedado ali na casa do pastor presidente. E vocês vão ver agora o que ele teve a coragem de falar. Guarde o seu coração, mais uma vez, assista esse vídeo até o fim, para a gente abordar esse tema com maturidade e com muito temor a Deus. Vamos ao vídeo, presta atenção. Pregar uma vez numa cidadezinha no interior de São Paulo, num evento da Assembleia de Deus, inclusive, né? E aí eu fiquei hospedado numa mansão, na casa de um pastor. E quando foi de madrugada, rapaz, eu fiquei no primeiro andar. Quando foi de madrugada, ficou eu e mais 3 pregadores lá, né? Eu nem conhecia ele. E aí, rapaz, quando eu saí do quarto, eu falei, vou no banheiro, de madrugada, vou no banheiro. Quando eu cheguei na porta do banheiro, que apertei o trinco para entrar, abriu e alguém segurou lá dentro. E aí quando eu empurrei de novo, o outro pregador que estava lá colocou a cabeça assim para falar, pastor, ô Maia, daqui a pouco você vem, eu tô usando, pode voltar pro quarto. Aí eu tava meio sonolento, voltei pro quarto e fiquei na porta, em pé na porta, meio aberta, né, esperando ele sair. Quem sai? A esposa do pastor, meu amigo. Tava lá dentro com o outro pregador do evento, da festa. No outro dia, eu nem passou até a vontade de ir no banheiro, meu irmão. Fui dormir, no outro dia chamei o outro amigo meu que tava, falei, rapaz, aconteceu isso. Ele falou, Maia, fica na tua, rapaz, eu já tô aqui há 3 dias, você chegou ontem. E eu tô vendo isso acontecer já há 3 dias. O cara aí tá com... Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, vou chamar o pastor. Não chame não, senão você é que vai ser como errado. No outro dia, tava os 3, o pregador, a esposa e o pastor, o marido dela, né? Os 3 saindo, voltando às altas horas da noite, não sei o que estavam fazendo. Então assim, e o cara, meu irmão, é assim, talvez seja um dos maiores escritores do meio evangélico hoje do Brasil. Tem muito livro lançado, tá aí nos maiores congressos. Então quando chega ali que manifesta o dom, e infelizmente o público religioso é um público muito fácil, é um terreno fértil, sabe? De ser cooptado. Por quê? Porque quem está dentro de um ambiente religioso está ali para sanar e para buscar uma resposta que só aquele ambiente pode dar. Yes, sim. Entende? Então, esses falsos líderes, esses falsos profetas, eles se aproveitam disso, da fragilidade e da necessidade urgente das pessoas, né? Mas o intuito desse vídeo aqui não é fazer nenhum tipo de denúncia, não é esse o intuito do vídeo. O intuito do vídeo é a gente abordar esse assunto com maturidade. O que acontece? Capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus nos disse assim, olha, naqueles dias muitos falsos profetas surgiriam em meu nome e enganariam a muitos. Então isso que vem acontecendo já é uma característica do fim dos tempos, tá? Agora veja só, Jesus também nos disse no Evangelho de Lucas que a nossa base, a nossa rocha tem que ser Ele, tem que ser Cristo. Porque se a sua base, se o seu alicerce, se a sua rocha não for Cristo, você vai se deixar levar pelo pecado dos outros. Vai vir vento, vai vir tempestade e você não está firmado na rocha. Jesus comparou, né, fez uma comparação como alguém que edificou a casa na areia. Não edifique a sua casa na areia, edifique a sua casa na rocha. O que isso significa? Que a sua fé precisa estar fundamentada em Cristo.
Por quê? Para que o pecado dos outros não escandalize a sua fé, para que você não venha desviar da sua fé, para que você não venha se apostatar da fé por conta do pecado dos outros. Então, o que está acontecendo muito nas igrejas hoje em dia? O pastor cai, o pastor está caindo e a igreja inteira se dispersa, a igreja inteira se desvia. Não, gente, o pastor caiu, vamos orar por ele, para Deus restaurar a vida dele, e vamos aqui ficar firmes na fé, no alicerce que é o Senhor Jesus. Vamos nos manter firmes, porque a salvação é individual. A salvação é pela graça mediante a fé, é individual. Então, cuide da sua salvação, cuide da sua casa, cuide da sua família, cuide da sua fé, que o pecado dos outros não venha escandalizar a sua fé, que o pecado dos outros não venha fazer você desviar. Jesus também disse que aquele que muito é dado, muito é cobrado. Essas pessoas vão ter com Deus. Agora, não desvie da sua fé, não deixe o inimigo abalar a sua fé por conta do pecado dos outros, porque o próprio apóstolo Pedro nos disse, né, que o inimigo ele anda ao derredor como um leão buscando quem tragar. E o que é que está acontecendo? Eu estou vendo muitas vidas desviando-se, apostatando da fé por causa do pecado dos outros. Tudo bem, o inimigo ele está aí para nos acusar, ele é o acusador. Mas nós temos um advogado fiel, fomos lavados e comprados com alto preço e com preço de sangue, que é o preço de Jesus. Então não permita que o inimigo venha abalar a sua fé com o escândalo dos outros. Essas pessoas vão ter com Deus e nós temos que orar para Deus restaurar o ministério delas, para Deus restaurar a família delas. Mas que a nossa fé esteja fundamentada na rocha que é o Senhor Jesus. Vai vir escândalo, vai vir tempestade, vai vir tribulação, vai vir deserto, vai vir fornalha, mas você vai estar firme, porque Jesus prometeu estar contigo, estar comigo até a consumação dos séculos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E não é o pecado dos outros que vai desviar a minha fé. Não é o pecado dos outros que vai abalar a minha fé. Essas pessoas vão ter com Jesus, mas a minha fé está fundamentada em Cristo. Bom, eu queria abordar esse tema com maturidade. O meu intuito aqui não é fazer fofoca nem denunciar pecado de ninguém, mas para que a gente viesse abordar isso com maturidade, com fé, com temor. Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe. Porque de repente tem pessoas que estão escandalizadas, tem pessoas que estão desviadas, tem pessoas que se apostataram da fé por causa do pecado alheio, por causa do pecado dos outros. Não perca a sua fé, fundamente a sua fé em Cristo Jesus. Mudando de assunto, se você quer aprender a viralizar nas redes sociais com a palavra de Deus, eu tenho um curso que se chama O Crente Viral, para você cumprir o seu propósito e também para cumprir um mandamento que o Senhor Jesus nos deixou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O link está na descrição desse vídeo. Lá também é uma plataforma que tem muitas opções. Tem curso EAD de teologia reconhecido pelo MEC para você estudar teologia aí da sua casa através da internet. Tem também um e-book que eu te ensino a fazer 10 maneiras fáceis e práticas para você fazer renda extra aqui através da internet. Também tem curso de escatologia. Vá lá visitar o nosso portal ocrenteviral.com, e o principal, que é ensinar você a alcançar milhões de pessoas através das redes sociais com a palavra de Deus. Não perca essa oportunidade de cumprir o seu propósito e de cumprir o ID do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau.